Agora são 8h36 e mais uma convidada, uma política do Pernambuco. Olha, a gente falando do Ceará, a gente está comentando sobre o Nordeste. Agora temos uma entrevistada de Pernambuco. Ela é deputada federal pelo PT daquele estado, Marília Arraes. Olá, Marília, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. É uma alegria estar falando com vocês no dia de hoje. Prazer é o nosso. Marília, a gente tem aqui a questão do crime ambiental, do óleo, né, que tomou conta aí das praias do Nordeste, mas antes a gente tem que repercutir com você a fala, né, do deputado Eduardo Bolsonaro, mencionando aí, é possível volta aí do AI-5, e depois ele pediu desculpas e está falando da questão da imunidade, né, parlamentar, que ele pode falar esse tipo de coisa. Como é que você analisa, né, essa declaração infeliz aí, Marília? Sem nenhuma surpresa, Marilu. Na verdade, a população brasileira sabia quem era Bolsonaro e quem era sua família. Cerca de 4, 5 anos atrás, Bolsonaro e os filhos, sozinhos em frente ao Congresso, comemoraram o aniversário do golpe militar. E, infelizmente, a sociedade foi mudando, foi se radicalizando, uma grande parte, principalmente aí nessa região de vocês. Aqui a gente está bem mais resguardado. Foi se radicalizando à direita e perdeu a noção. Na verdade, o comentário de Bolsonaro, infelizmente, é o reflexo do que um nicho da população pensa, e tudo isso falta de informação, falta de cultura e falha nossa de não divulgar realmente o que aconteceu na ditadura militar, quais foram as consequências não somente humanas em relação a direitos humanos, mas também para a economia do Brasil, para a soberania nacional, todos os danos que a ditadura militar causou para todos nós. Era nossa obrigação, após a anistia, que infelizmente teve que ser ampla, geral e restrita, porque senão figuras como Arraes, como Brizola, não teriam conseguido voltar ao Brasil naquela época, mas isso não significa que a gente devesse esquecer, muito pelo contrário, tinha que ter relembrado, para que nunca mais acontecesse episódios como esse. Então, é importante lembrar que imunidade parlamentar, essa interpretação do deputado está muito equivocada. A imunidade parlamentar não isenta você de cometer crimes de apologia à violência, apologia à ditadura, muito pelo contrário. Isso se agrava, porque um parlamentar é uma liderança e incita outras pessoas a cometerem violência também. Então, é muito mais grave do que esse cometido por um cidadão comum. Marília, para quem não sabe, a gente precisa informar, você é neta, né, do Miguel Arraes. Imagina, né, enfim, se estivesse vivo, o que estaria pensando o seu avô, não é, Marília? Ele que sofreu aí na pele, né, as consequências aí da ditadura militar. Bem, eu não sou ninguém para dizer o que meu avô estaria sofrendo, estaria pensando ou fazendo se estivesse vivo. Mas, sem dúvida alguma, se tivessem mais figuras como Arraes, como Brizola, como Valdir Pires, como diversas outras figuras que orgulharam o nosso país, que dedicaram sua vida à democracia, se mais pessoas tivessem agido da mesma maneira que eles, sem dúvida alguma, nós não teríamos chegado a esse ponto que chegamos. Agora, Marília, você chama a atenção para um ponto importante, que é justamente esse desconhecimento em relação à própria história recente do Brasil. A gente lembra aqui que ontem, no sistema de pesquisas do Google, a maior busca aqui no país foi o que é o AI-5, o que foi o AI-5, buscas relacionadas justamente às pessoas que não sabiam o que havia sido o ato institucional número 5. E como você disse, isso deixa bastante evidente as falhas, né, da nossa justiça de transição, e também uma questão de que é necessário priorizar a educação em relação a direitos humanos e que as pessoas saibam o que se passou aqui no Brasil durante a ditadura civil-militar, não, Marília? Lógico, lógico. Isso nós temos falado desde sempre, inclusive ressaltando que não é uma versão da esquerda, não há versões desse fato. Existem fatos que são mundialmente reconhecidos, que foram as atrocidades cometidas nas ditaduras da América Latina de uma maneira geral, não somente aqui no Brasil. Quando Bolsonaro exalta um Pinochet, por exemplo, ele está fazendo a mesma coisa que o filho fez quando falou do AI-5. Mas ele fez isso no Chile e
pela própria direita chilena foi repudiado, porque é um lugar onde há informação sobre o que aconteceu. E no Brasil a gente não viu acontecer a mesma coisa. Pessoas da minha geração mesmo, eu tenho 35 anos, nasci na época das diretas já. Tem gente que não tem noção do que aconteceu na ditadura, gente de 20 anos que enxerga a ditadura militar como nós, da minha geração, enxergamos, por exemplo, a Era Vargas. Então, é importante que haja essa informação, esse trabalho nas escolas, e não somente sobre isso, né? Sobre todas essas questões difíceis que nós estamos vivendo nos últimos tempos. A escola é fundamental. O trabalho contra a violência de gênero, pela igualdade, contra o racismo, tudo isso, contra a xenofobia, tudo isso tem que começar na escola. A gente tem que começar formando nossas crianças dessa maneira, porque ninguém nasce odiando, ninguém nasce preconceituoso. Muito pelo contrário, a gente tem condições de formar uma geração diferente, só depende de nós. Exato. Agora, Marília, em relação ao derramamento de óleo, né, nas praias do Nordeste, você havia enviado, né, um requerimento ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que fosse efetuada a transformação de uma sessão plenária em uma comissão geral da Câmara dos Deputados, né? Portanto, ampliar essa discussão sobre esse crime ambiental. Queria saber como é que está essa questão. Nós já conseguimos as assinaturas suficientes, é necessário colher a assinatura dos líderes, conseguimos assinaturas suficientes. Vamos pedir ao presidente Rodrigo Maia que adiante essa comissão geral para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer essas perguntas, conseguir dirimir algumas questões e contar com a participação de diversos deputados. A comissão geral, quando a gente transforma a sessão plenária numa comissão geral, significa que o plenário se transforma numa grande comissão, como existem as comissões temáticas na casa, mas será uma grande comissão com a participação de todos os deputados, de todos os partidos, porque esse nós consideramos que é o interesse do país. Hoje o óleo foi para o Nordeste, amanhã pode ir para outro lugar, pode ir para o Sudeste, pode ir para o Sul, e a gente precisa evitar esse grande desastre ambiental. É importante dizer que o governo federal não deu absolutamente nenhuma atenção a isso que aconteceu. O que a gente viu foi a população se mobilizando, os municípios se mobilizando com muito esforço para tentar diminuir os danos e colocando sua própria saúde em risco. Porque o papel do governo federal, do Exército, era, na verdade, isolar essas áreas. Não era para estar contando com o trabalho de voluntário, usando EPIs para fazer, usando ou às vezes não usando EPIs para fazer essa limpeza, porque com EPI ou não, é um material altamente tóxico que vai prejudicar, sem dúvida, a saúde dessas pessoas. Então, nós fizemos esses alertas aqui no nosso estado e vamos continuar fazendo. Espero que pare de chegar piche nas nossas praias, a gente chama de piche aqui, piche e óleo, e que a gente possa mensurar o grau desse desastre, dessa catástrofe que vai causar na nossa fauna, na nossa flora marinha nos próximos anos. Marília, a gente queria saber também justamente uma atualização a respeito de como andam os trabalhos de remoção desse óleo que chegou ali. A gente sabe que Pernambuco é um dos estados mais afetados por esse crime ambiental e também se as pessoas, os voluntários que estão fazendo ali o trabalho estão sendo acompanhados, porque a gente sabe que muita gente com muita boa vontade e até em desespero por conta da inação do governo federal, como você falou, acabam arriscando a própria saúde para retirar ali a mancha de óleo. Então a gente queria uma atualização sobre como está a situação hoje em Pernambuco. É o desespero pela inércia e pela sobrevivência também, porque muita gente aqui vive da pesca, vive do marisco, vive do turismo, então precisa realmente dar um jeito, já que o governo federal não resolve. Praticamente o grosso já foi removido, existem alguns resíduos ainda de óleo, agora é necessário que faça alguns testes, se meça realmente o dano que foi causado para liberar totalmente as praias para uso dessas pessoas.
Agora, Marília, o verão, né, chegando aí, muitas pessoas com pacotes já comprados para as praias do Nordeste, Pernambuco, certamente, né, porque as praias das mais lindas do Brasil, tá tendo uma preocupação grande em relação a esse impacto na economia que pode ter causado esse derramamento de óleo, Marília? Sim, nos preocupamos, esperamos estar com essa situação resolvida até o próximo mês, que é quando começa o verão, e vamos quando começa de fato, né, aquele movimento maior. Mas eu acho que a gente consegue resolver com o governo federal ou sem governo federal. Agora é importante dizer a vocês, principalmente quem é de São Paulo, que eu sei que deve ter muita gente por aí acusando a Venezuela, isso é coisa da Venezuela e tudo mais. Não importa. Não interessa de onde veio esse petróleo, interessa que chegou no Brasil e que o governo federal não tomou nenhuma providência prática para conter esse problema. E se foi na Venezuela, que se descubra realmente o que aconteceu. Eu acho muito difícil que tenha acontecido terrorismo. Se por acaso houve algum acidente, o maior responsável por isso é o embargo que os Estados Unidos fazem, que não deixa que a Venezuela comercialize tranquilamente com outras nações, com outros países, sem que esses países que comercializam com a Venezuela sofram sanções internacionais. Então, é importante a gente dizer, porque a gente sabe que aqui em Pernambuco se tem outra visão sobre tudo o que está acontecendo no Brasil, mas no Sudeste a gente ainda precisa chegar mais na mente das pessoas e trazê-las para que a gente possa resgatar o Brasil aos brasileiros. O Glauco vai fazer uma pergunta, mas só vou citar aqui a participação de um ouvinte, Marília Kempis Rosiski, está dizendo: o avô dela honra o Brasil. Marília, a gente teve também ontem, como toda quinta-feira, uma live do Facebook do presidente Jair Bolsonaro, justamente junto com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior. E ele disse o seguinte aqui a respeito, falou que foram feitos inúmeros testes e que nenhum peixe foi contaminado, o Ministério da Saúde não registrou nenhuma notificação por conta do óleo, fez a seguinte declaração: lembrando, pessoal, o peixe é um bicho inteligente, quando ele vê uma manta de óleo ele sai de perto, tem medo. E o Bolsonaro completou ali, obviamente de vez em quando fica uma tartaruga na mancha de óleo, para não falar que ninguém fica. Um peixe, um golfinho pode ficar, mas tudo bem, estamos fazendo um possível, as investigações prosseguem, são complexas e a gente vai chegar a um ponto final. Como é que você vê essa participação aí do secretário de Pesca e também a declaração do presidente Jair Bolsonaro? Não tenho dúvida de que o peixe é mais inteligente do que ele, né? Sem dúvida alguma, o peixe, os animais marinhos são mais inteligentes do que eles para estarem fazendo esse tipo de informação. A gente não tem ainda resultados concretos de pesquisa, mas tem sim animais marinhos, ostras, mariscos contaminados. A olho nu se vê que existe óleo dentro da carapaça dos moluscos, enfim, desses crustáceos. A gente tem observado que isso aconteceu e ainda precisa esperar para ver até quando isso vai durar. Porque é importante dizer, os voluntários, as pessoas que não têm esse preparo técnico, eles conseguiram retirar o grosso. Aqui em Pernambuco foram quase 2.000 toneladas de resíduo desse óleo. Mas fica ainda nos corais. Aqui, por exemplo, Recife, minha cidade se chama Recife por conta dos arrecifes que cercam a nossa praia, que isolam a nossa praia do alto mar. E ainda ficou, em diversas partes do estado, ficou um pouco de resíduo. É importante a gente saber até quando vai ficar essa contaminação, para, inclusive, alertar as pessoas sobre consumir ou não alimentos. Enfim, mas eu acredito que vai ser resolvido em breve, com ou não a ajuda do governo federal. Mas a gente não pode deixar de ressaltar essa irresponsabilidade em relação a todos os desastres ambientais que têm acontecido no Brasil. Não é coincidência. Não pode dizer que é coincidência tudo isso ter acontecido justamente durante esse governo que tem uma política anticientífica, antiambiental, anti-desenvolvimento do país, anti-soberania nacional. Portanto, falando dessa postura, né, do governo Bolsonaro anti-pesquisadores, anti-cientistas, né, políticas, né, que, enfim, tentam justamente resolver diversos problemas
aqui no Brasil. Nós temos o colunista Wagner Ribeiro, aqui da Rádio Brasil Atual, da Universidade de São Paulo, e ele estava comentando a respeito de um estudo, né, de umas imagens que foram coletadas pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, vinculado à Universidade Federal do Alagoas, sugerindo que o óleo do Nordeste poderia ter vindo do pré-sal. Quer dizer, mais um motivo, né, mais uma cobrança que podemos fazer ao governo Bolsonaro em relação a mais essa informação, né? É possível que seja, ainda está em estudos, não é? Agora é importante a academia também envolvida nessa questão, né? Sem dúvida alguma. Tive acesso a essa e isso nos gera uma preocupação ainda maior. Mas eu prefiro não me precipitar, até porque não tenho conhecimento técnico para fazer esse tipo de avaliação. Acho que isso demonstra, mais uma vez, a importância das pesquisas que também estão sendo atacadas por esse governo. Enfim, querem destruir todo o conhecimento científico do Brasil, os avanços que nós temos alcançado nos últimos tempos. E essa pesquisa, essa constatação, essa hipótese está vindo de uma Universidade Federal do Nordeste, mais um motivo para a gente se orgulhar, que tantas das nossas universidades têm sofrido com os cortes, com o contingenciamento, e ainda assim têm sobrevivido, têm resistido. Tá certo, deputada. A gente agradece muito aqui a sua participação e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Eu que agradeço a todos os ouvintes, todas as ouvintes. Queria mandar um grande abraço para todos os que fazem parte do PT de São Paulo também, para todos que estão nessa luta conosco. A gente não pode desistir, não pode esmorecer, porque tudo tem um ciclo. E esse ciclo está mais perto de acabar do que a gente espera. Um grande abraço para vocês, Marilu, Glauco. A gente espera vocês aqui no Nordeste, sem óleo, aqui para esse verão, para curtir o verão conosco. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Um grande abraço e sorte que eu já conheci o Nordeste, né? Antes, infelizmente, desse derramamento de óleo. E em breve voltaremos, porque realmente são atrações, são praias maravilhosas aí em Pernambuco que todo mundo devia realmente conhecer. Um abraço, Marília. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com a deputada federal pelo PT de Pernambuco, Marília Arraes.